Olá para você que acompanha a programação aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nós estamos aqui com o vereador Miltinho Sardim, do PTB, que é o convidado do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Miltinho, obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado a vocês, mais uma vez, pela oportunidade, esse espaço democrático, para que a gente preste as contas com os eleitores. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre as principais demandas que você tem trazido à tribuna durante as sessões e audiências. Uma delas está ligada à Lagoa da Quinta da Bela Olinda. Há muitos anos se discute o que fazer com aquele espaço, até porque já houve algumas situações, alguns acidentes, até levando pessoas a óbito que estavam utilizando a lagoa de forma inapropriada. Você esteve numa reunião com o secretário de Turismo do Estado e houve alguns apontamentos. O que é que está sendo discutido? Muito bem lembrado. Lá realmente é conhecido como a Lagoa da Morte. O prefeito Gazeta nos disse que existia um projeto, sim, que estava na CEPLAN e na SEMA, há muito tempo atrás, um projeto bem antigo. E o ex-aluno da Unip, o Patrick Fortunato, nos apresentou um novo projeto de um parque ali para aquela região que ela carece, aquela região realmente ela carece de alguma coisa diferente lá, né? Uma área de lazer diferente, porque eu vejo assim, a partir do momento que se investe em determinada região, é automático o processo de revitalização, de construções, de empreendimentos, enfim, muda todo um contexto, mas desde que aconteça alguma coisa nesse sentido. E o Patrick, inclusive, ele fez um projeto do Parque da Quinta da Bela Olinda, Lídia, com números, na verdade, né? Então, ele apresentou números sobre mata, área de preservação permanente, estudo até de brejo, para você ter uma ideia. Ele estudou o brejo da lagoa lá para ver o que poderia fazer com o brejo da lagoa. Né? Então, ficou um negócio bem minucioso, criterioso, que chamou a atenção do prefeito. Eu, na oportunidade anterior que estive com o prefeito, fiquei muito surpreso e feliz porque esse projeto já está em andamento na CEPLAN. Então, por exemplo, o prefeito abraçou a causa de uma maneira tranquila, pela exposição de critérios, de números e tal, né? E é o lado dele também, ele é biólogo, ambientalista e tal, enfim. E ele gostou muito desse projeto e acabou chegando, por intermédio do diretor, do presidente do PHS aqui em Bauru, ao senhor Laércio Benck, que é o secretário estadual de Turismo, que tem um interesse enorme também na questão em poder solucionar, ou melhor, se não solucionar, dar os meios corretos para que a gente viabilize esse projeto. Eu fiquei muito feliz porque foi uma iniciativa de um aluno, né, um recém-formado, e nos procurou. Na verdade, esse vereador só fez um intermédio, né, junto ao prefeito, e acabou dando uma repercussão bacana. Eu fiquei muito feliz em relação a isso e nós vamos trabalhar em cima disso. Alguma coisa vai sair lá, efetivamente, não tenha dúvida disso. Bom, nós falamos da Lagoa, vamos para outra área que está gerando bastante discussão na cidade, que é o Aeroclube de Bauru. E você participou de uma reunião na semana passada com representantes e advogados do espaço, vereadores, no gabinete do prefeito. Como é que está o andamento daquela situação jurídica que envolve o espaço do Aeroclube? Olha, o Aeroclube é o seguinte: eu gosto das coisas transparentes e legais. O que eu entendo, o pouco que eu entendi lá é o seguinte: lá tem uma área que está há 80 anos usada ali pela ANAC, Aeroclube, aeroporto, empresários, enfim, empresas aéreas, comerciais, enfim. E a escola de alunos, a escola de formação de alunos no aeroporto. O que eu vejo é o seguinte, é isso que eu queria entender. Depois que a nova gestão da Endurbe assumiu, levantou-se algo que nunca havia levantado.
Olha, de quem realmente pertence à área? Quem realmente está apto a receber os aluguéres das residências, os aluguéres do espaços que são usados outdoor? Você entendeu, Lídia? Então, por exemplo, lógico que a gente quer que mantenha, o Aeroclube é uma tradição no Brasil, o Aeroclube de Bauru, né? Então, ninguém quer que acabe as aulas que são ministradas aí pelo pessoal lá do Aeroclube, muito pelo contrário. O que esse vereador especificamente quer é assim, ó, o que é de direito do Aeroclube? O que é de direito do município? É isso que eu quero saber. O que o Coronel Eclair nos passou é que é de direito da prefeitura. Se é de direito da prefeitura e o Aeroclube, e os representantes do Aeroclube acham que não, esses mesmos os representantes acionem judicialmente. Tem que chegar num acordo comum isso daí. Ninguém, só para resumir, o vereador Miltinho Sardinha não tem interesse nenhum que as aulas do Aeroclube sejam, não tenha mais aulas, enfim, não é nada disso. Mas assim, o que é de direito, o que é de fato? Eu vejo assim, até uma questão que me chamou a atenção, sabe o que foi? Em 2013, quando houve esse processo de, agora é o Aeroclube que toma conta, tal, essas coisas aí, ninguém se manifestou em falar assim, a Endurbe investe 70 mil reais por mês lá, deixa por nossa conta agora. Agora que mudou a gestão, que levantaram uma situação que ao meu entender, é para regularizar o que é de lei, o que é de fato, agora houve um manifesto, pode deixar que a gente assume Me causou estranheza, na verdade, porque se tivesse tudo corretamente, tudo certinho, há 2 anos atrás, né, em 2013, né, 3 anos atrás, já, ao meu ver, já teria que ter esse tipo de manifestação, né? Ao meu ver. O apontamento do atual presidente da Endurbe, Eliseu Eclair, é que uma área uma área pública do Aeroclube estava sendo destinada a estacionamento de aeronaves particulares sem a cobrança de Sim, justamente. E fora isso, por exemplo, foi levantada uma outra situação de uma construção de um quiosque, se eu não me engano, ia ser uma empresa de café que ia se estabelecer ali, assim, sem licitação, sem um pedido na Secretaria de Planejamento de execução da obra. Então, por exemplo, quem está errado eu não sei, mas alguém está errando. Então, por exemplo, tem que regularizar o negócio, pelo menos comigo, aqui é transparência e na lei. Acha que está sendo lesado? Entre com o processo judicial e vamos ver o que a justiça decide. Ok. Mudando de assunto agora, falando sobre cobranças à prefeitura, uma delas é de que os requerimentos e ofícios enviados aqui do Legislativo ao Executivo não estariam recebendo respostas do prefeito, vereador? A verdade é uma só. Já disse isso daí numa oportunidade, volto a dizer novamente. É até meio cansativo, mas é legal bater em cima disso daí. Quando chega as solicitações de indicações, requerimentos ou de ofício, porque o ofício é o seguinte, você leva, o nosso assessor, o agente, leva na secretaria, ou leva na pasta, leva no gabinete e tal, enfim. E ali alguém recebe, Lide. Por exemplo, você recebeu meu ofício, você protocolou e tal, e aí não retorna. Pô, na hora que você chega com um ofício, na verdade, ele já passou de todas as esferas de você ligar para a autarquia ou para qualquer órgão público. Já passou, então chegou a nós no extremo. Falou, eu já entrei em contato, não deu certo, falei com fulano, protocolei tal coisa, tal, e não deu certo. Não é a nossa função, basicamente, mas a gente está aqui para atender.
na hora que chega lá, ó, não deu com ninguém, o senhor pode nos ajudar? Ó, daí a gente não tem um retorno. Eu acho que não é por aí. Até porque algumas pastas ainda estão engrenando no dia a dia da administração. Mas me causa estranheza também pelo fato de houve processo de transição. Você concorda comigo? Não foi do dia para a noite. Ah, ó, tô pegando agora. Quando eu chamei que a gente precisava conversar mais com os secretários, ou melhor, os secretários precisavam conversar mais com a gente, era para quê? Olha, a Secretaria de Esportes. O que a Secretaria de Esportes levantou no período de transição e para que seja, para que tenha começo a administração pela pasta, a gestão pela pasta, o que essa pasta levantou nesse período de transição e o que a gente efetivamente está precisando para que comece uma administração voltada para aquele, né? Não aconteceu nada disso. Então, por exemplo, é uma reclamação, assim, não é só minha, não é desse vereador, você tem entrevistado outros vereadores, tem ouvido as falas na tribuna. A gente tem sido atendido, sim, não estou reclamando disso. Mas eu acho que o prefeito e os seus secretários, na hora que nós enviamos indicações, requerimentos e ofícios, é que já passou do limite do munícipe não ser atendido nas mesmas solicitações. Então, priorize. A administração está meio assim ainda, começando e tal. Priorize os atendimentos dos vereadores. Se entra 85, sei lá, 85, 87 requerimentos e indicações por semana, priorize. Priorize. Existe uma pasta, uma secretaria em especial que você destacaria uma situação problemática com relação ao retorno desses requerimentos? Olha, a SEMA, as zoonoses, às vezes, algum requerimento que você faz especificamente no gabinete, no gabinete mesmo, então demora, às vezes, alguma coisa. Questão de iluminação, eu tive conversando com o secretário de obras, ele está nesse impasse, vai, não vai com a CPFL. Então, o negócio, você vê, a pessoa vai lá, abre uma rua, não coloca iluminação, é um negócio estranho, sabe? Já que você está falando em iluminação pública, eu queria falar das marginais da rodovia Bauru-Iacanga, ou Bauru-Arealva, ou Cesário José de Castilho, ali no ponto do viaduto entre o Colina Verde e o Jardim Pagani. Aliás, não só naquele viaduto, outros pontos também estão com problemas, falta de iluminação pública, e à noite isso tem sido um transtorno para os moradores. Você esteve no local, conversou com a população ali? Eu estive no local, conversei com alguns moradores, não tive a oportunidade de gravar com os moradores, até porque eles trabalham também e os nossos horários são diferenciados. Mas assim, eu estive no local, eu tenho um grupo no WhatsApp de moradores do Colina Verde e tal, e eles sempre nos solicitam essa situação. Eu tive com o secretário de obras, o Ricardo, e ele me passou essas informações. Por quê? Eu oficiei o DR falou que não é dele. Aí eu oficiei obras também falou que não é dele. Conversamos com a CPFL falou que também não é dele. Falei, então não sei mais de nada aqui, não consigo entender. E depois o Ricardo me explicou que agora está num processo entre eles e a CPFL para chegar num denominador comum para ver quem realmente vai colocar. É assim, ó, são coisas simples, Lide. Meu Deus do céu, se a gente não conseguir colocar uma iluminação num viaduto, em cima de um viaduto, uma iluminação ou duas lâmpadas, que seja, em lugares diferentes, num espaço de 70 metros, o que nós estamos fazendo aqui? Você entendeu?
Fora isso, tem as marginais também, que ligam ali do Pagani, que vai até a Vila São Paulo, que agora já receberam os postes, estão recebendo as hastes, que vai ser iluminado lá. Mas as marginais, os viadutos não. Enfim, assim, ó, é um processo burocrático e burro. Porque assim, ó, se não tem R$ 2.000, ou 1.000, ou R$ 700 para fazer uma iluminação, alguém tem que mudar essa questão jurídica, essa questão. Teve uma questão que é sabido por vocês aqui, mas eu estou lembrando, uma oportunidade que aquele acesso do Flórida ao Bauru 2000, meu gabinete pagou uma taxa de R$ 89 para iluminar. Não que a prefeitura não tinha dinheiro, mas não estava dotado. Está lá no gabinete, pode ir lá ver. Depois, a engenheira eletricista foi lá, assinou, e aí começaram. Porque as hastes já estavam compradas, só faltava o pagamento do bendito RT lá, que é a análise de responsabilidade técnica. A prefeitura não tinha dinheiro para pagar na oportunidade. Então, assim, sabe, uns processos lentos, que retarda, que deixa de atender um monte de gente por causa de iluminação. Então não pode, tem que mudar. É assim, ó. Eu não sou muito de teoria, não, sou mais de ação. As pessoas têm que agir. Por exemplo, você, como jornalista, você age. Você faz o seu... Você age. Se você não agir, você parou. Isso daí é para um vereador, para um prefeito, para um médico, para todo mundo. Tem que ter ação. Ação e buscar os meios para facilitar a vida de 400 mil pessoas. Nós precisamos facilitar. Entendeu? É isso daí. Vereador Miltinho Sardim, para a gente encerrar a entrevista, você tem solicitado informações ao Executivo com relação ao cadastro de ruas que se encontram asfaltadas no sistema da Prefeitura, mas que, na verdade, ainda continuam como ruas de terra. Isso é um problema porque não mostra, de fato, a quantidade de pavimento que nós temos na cidade? Isso daí me chamou a atenção, porque eu tenho alguns munícipes que nos solicitaram essas informações. Falaram, Miltinho, eu tenho aqui, eu moro numa rua, consta no site da prefeitura que está como asfaltada, tal, não sei. Depois nós entramos no artigo 18, pedimos as informações e nos veio uma resposta lá que, na verdade, eu nem entendi a resposta, que falando que não estava mais no site, tal. Depois eu conversei com o secretário, com o Ricardo, e ele falou para mim, olha, eu tirei essas informações do site. Por exemplo, você entra lá no site, você não acha mais essas informações de que está asfaltado, que não está, que quadra está. Ele falou que tirou para não ter esse tipo de cobrança, na verdade. Eu achei meio estranho, mas ele falou para mim que vai fazer um levantamento, por isso que eu estou bem tranquilo em relação a isso daí. Tem uma pessoa que vai fazer um levantamento geral de que realmente, das ruas que realmente estão precisando ser asfaltadas na cidade, e depois ele vai passar essa relação de ruas, tal, enfim. E nós, como temos as redes sociais, estamos sempre em bairros, eu acho que muitos vereadores estão fazendo isso, estamos sempre mais ativamente com as pessoas, tal, e a gente conhece algumas necessidades de ruas que realmente merecem o asfaltamento. Por exemplo, ali na Vila São Paulo é um exemplo, aquelas que caem nas marginais ali. É um exemplo. São 7 ruas, se eu não me engano, que só ali não tem asfalto. Né? Então, e sai tudo nas marginais. Então, estou esperando agora essa posição do secretário para verificar qual a real possibilidade, porque assim, PAC do asfalto é uma coisa, você sabe muito bem disso. Daí já vem dinheiro direcionado, né? É licitação, é contratação, é execução e finalização. Isso daí é uma coisa.
Mas muitas ruas na nossa cidade não são contempladas, não foram contempladas esse benefício do governo federal. Então agora o secretário falou que está ajustando, fazendo esse levantamento para que realmente ele possa ter em mãos, as ruas aí que necessitam uma urgência maior para a questão do asfaltamento. Eles nos passando, o que a gente pode fazer, Lide? A gente entra em contato com o pessoal do nosso apoio, com o deputado. Então, por que não? Você entendeu? Às vezes você pega numa quadra, tem 3 asfaltadas e uma não, pô, chega no deputado, é o seguinte, ó, vamos carimbar uma verba para essa rua, tem 20 casas de um lado, 20 casas do outro, é interessante para o deputado, é um negócio que nunca houve, fica legal para o vereador, fica bom para o prefeito, mas assim, se a gente não tem informação, como que a gente vai saber? O cadastro errado, você não consegue dimensionar onde você precisa. Mas não é verdade? Sim. Então, por exemplo, se a gente tem essas informações, é aquilo que eu falei lá atrás, ó, lá na Zona Leste, tem 200 quadras lá, ó, chega no seu deputado, vê se você consegue asfaltar 10, vê se você consegue trazer 5, a gente vai fazendo aos poucos, mas se a gente ter informação, do contrário fica difícil. Eu só queria dar mais um ponto, se me permita. Fica à vontade. Em 2013, o então presidente do PTB aqui em Bauru, o senhor Ricardo Oliveira, ele entrou com uma emenda parlamentar, tem mais um tempinho? Sim. Ele entrou com uma emenda parlamentar para que fosse feito um estudo da cobertura do Colégio Técnico Industrial, da quadra do Colégio Técnico Industrial, que é localizado ali próximo ao zoológico, depois do Hospital Estadual, na quadra 55, sei lá, das Nações Unidas. E esse processo ficou parado de 2013 até hoje, na verdade, até a semana retrasada, pelo fato das questões políticas, roubalhão, mensalhão, tudo dinhão, né? E parou, isso daí ficou. E na oportunidade eu tive conversando com alguns diretores e professores do CTI, né? Num evento que teve aí recentemente, dos 50 anos, inclusive até o vereador Segala fez uma moção de aplauso pelos 50 anos, enfim. Ontem eu comentei isso daí também, comentei esses dias na tribuna. E o que aconteceu? Como o processo estava parado, eu recebi um número desse protocolo de processo parado e estava com um dos deputados nossos federal, que é o deputado Nelson Marqueselli. De bate pronto, na hora que eu recebi, eu liguei para a assessoria do deputado e de uma solicitação de 2013, como eu estou reiterando aqui novamente, do Ricardo Oliveira, e eles acataram, viram que realmente existia esse pedido essa solicitação dessa emenda e acabou dando certo. Já foi liberado uma metade do valor de 250 mil, de 125 mil, agora no final do mês de abril, e agora no mês de maio vai ser depositado a outra parcela. Então, só queria agradecer, na verdade, na oportunidade do ex-presidente Ricardo Oliveira, de entrar com essa solicitação, e parabenizar o CTI, mais uma vez, pelos 50 anos e agora com essa conquista, junto ao deputado Nelson Marqueselli, na liberação aí para os 250 mil para a cobertura da quadra. Obrigado, certo, então, Lídio. Cobranças e boas notícias. Boas notícias. Trazidas aqui pelo vereador Miltinho Sardim, do PTB, no programa Fala Câmara Entrevista. Miltinho, obrigada. Obrigado você. Mais uma vez. Assim, a gente só agradece vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E outro detalhe é o seguinte, não existe melhor informação do que a gente realmente debater o que os munícipes nos solicitam, o que a cidade está precisando. Enfim, é por meio desse caminho que a gente
anuncia nas redes sociais, as pessoas vão compartilhando o nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer vocês, não tenha dúvida disso. É uma parceria mútua, né, entre a TV Câmara e os vereadores. E todas as vezes que a gente solicita, vocês nos atendem prontamente. Então, eu só tenho a agradecer. A gente reforça que esse é o espaço para prestação de contas do seu vereador, o vereador bauruense. Fique ligado na programação da TV Câmara Bauru. Até a próxima. Obrigado.